Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe para vocês um conteúdo astrológico um pouquinho diferente, mas eu acho que muito divertido, engrandecedor, porque a gente vai fazer sugestão de livros por aqui. Muitas vezes, durante uma leitura de mapa astral, eu até indico livros, eu faço sugestão de livros. E aí, recentemente, eu criei um Instagram de livros. Eu criei uma conta para falar sobre os livros que eu estou lendo, enfim, para compartilhar essa minha paixão. E uma das seguidoras, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu sou muito grata, ela sugeriu que eu fizesse um vídeo ou fizesse um post indicando um livro para cada signo do zodíaco. Você pode considerar, gente, o signo do seu sol, da sua lua e do seu ascendente também, ok? No caso aqui, com essas indicações. E uma coisa que é muito importante é que eu não quis pegar livros que necessariamente apenas refletissem aquelas características daquele signo, mas que fosse um livro que pudesse ajudar a compreender melhor a vida. Eu escolhi os livros de acordo com lições. Então, esses livros, para mim, eles serão importantes lições de vida para cada um dos 12 signos astrológicos. Ok? Minha primeira indicação é para o signo de Áries e é o romance Jane Eyre. Esse romance conta a história de uma mocinha extremamente corajosa, de uma mulher extremamente corajosa, mas ela é uma coragem da resiliência, é uma coragem da força de caráter, que não se torna impaciente, que não se torna agressiva. Né? As pessoas de Áries, muitas vezes, elas precisam aprender a desenvolver essa força interior, né? Que é a capacidade de sustentar aquilo que se começa, ir até o final, cumprir as suas promessas e muitas vezes aprender a ter paciência e ver a vida com um pouco mais de perspectiva, talvez não correndo tanto para alcançar um objetivo, mas sentir-se feliz naquilo que se é e naquilo que se tem, o que é muitas vezes um pouco difícil para as pessoas com a energia de Áries muito forte no mapa. E esse romance aqui pode ajudar vocês. Ele tem o lado de Áries, que é essa coragem, é também o fato da gente ter uma protagonista, uma mulher que é a protagonista da sua própria vida. O nome do livro é Jane, é o nome dela, né? Então, tem essa coisa da individualidade muito forte aqui, mas, ao mesmo tempo, tem algumas lições sobre resiliência, paciência, que são importantes para os arianos. E a indicação para as pessoas de touro, ou que tem touro forte no mapa, é O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. Esse livro se passa na década de 20. Ele fala de uma geração que queria ter as melhores experiências, porque vinha ali da Primeira Guerra Mundial e, portanto, viveu muitas tristezas. Muitos tinham ido à guerra, muitos sobreviventes da Primeira Guerra, e também muitas mulheres que ficaram à espera desses homens, muitas meninas que cresceram naquela situação de limitações e escassez, homens também, meninos, enfim, que se tornam adultos que buscam a qualquer preço o prazer. E aqui a gente tem tanto o tema do amor, que é uma coisa que Touro, por ser regido por Vênus, se interessa muito, quanto a sensualidade, os sentidos, a importância dessas experiências sensoriais, beber, comer, fazer sexo, né? As relações entre homens e mulheres. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que ele avisa sobre a superficialidade, o materialismo, uma preocupação excessiva com os desejos físicos, carnais, e com as futilidades, as superficialidades do momento, né? As experiências que elas não são duradouras, mas são efêmeras, como o próprio prazer. O prazer é uma coisa que dá e passa, né? A gente não está sentindo prazer o tempo inteiro. Você comeu o chocolate, já era, acabou o prazer, né? Então, esse livro, ele pode ser uma experiência muito que vai de encontro com os valores de Touro, mas ao mesmo tempo aconselha e traz lições sobre materialismo e superficialidade para pessoas que podem muitas vezes colocar o dinheiro e os prazeres acima dos valores, acima da verdade, né, e dos seus relacionamentos. Para o signo de Gêmeos, eu indico Drácula, de Bram Stoker. Por que Drácula, Marina? Gêmeos é um signo racional.
E esse livro é sobre o sobrenatural. É sobre aquilo que a nossa razão não alcança. É sobre um mundo de fantasia que pode ou não existir. É importante para os geminianos aprenderem a ativar a sua imaginação. Aprenderem a ver a vida como algo que vai além daquilo que está apenas observável, físico, objetivo, claro. Uma das grandes lições para o signo de Gêmeos é aprofundar. Gêmeos é um signo que muitas vezes, na sua sombra, fica na superfície das coisas, vendo apenas aquilo que é possível, aquilo que é prático. Então, é muito importante para a energia de Gêmeos, muito lógica, muito racional, adentrar a fantasia, adentrar um mundo de sombras, em que as coisas não são tão simples, elas não são tão fáceis de serem compreendidas. A própria figura do Drácula aqui é uma figura sobrenatural, uma figura fantástica que nos convida a também pensar um pouco sobre a própria natureza humana, né? Então, a minha indicação para a lição do aprofundamento na fantasia, de ver a vida com um olhar mais imaginativo e aprofundado, para o signo de Gêmeos, é Drácula. A próxima indicação é para o signo de Câncer e tem a ver com sair de casa. Câncer é um signo que adora estar no lar, adora a segurança e o conforto e aquilo que é conhecido. Então eu pensei que seria uma excelente sugestão para vocês, cancerianos, Moby Dick. Moby Dick é a história perfeita para alguém de câncer entender esse mundo do risco. Né? Cancerianos ou pessoas que têm câncer muito forte no mapa tendem a não gostar de se arriscar e precisam aprender essa lição na vida. Né? Aqui em Moby Dick, a gente tem todo um grupo de homens que vão para o mar para caçar uma baleia. Quando os homens iam navegar, eles não sabiam se eles iam voltar, né? Era uma tarefa extremamente corajosa, né? Você enfrentar o desconhecido, o mar, o oceano. Não havia nada confortável ou previsível sobre a vida no alto mar. Né? Então, aqui está uma história que pode ajudar os cancerianos a se sentirem, talvez, mais corajosos a arriscar ou a ir além daquilo que conhecem. Agora a indicação para o signo de Leão. Leão precisa aprender, muitas vezes, a lição de usar os seus dons para os outros. Como esse signo é um signo que tem uma regência solar, as pessoas de Leão tendem a ter uma autopercepção dos seus talentos, das suas habilidades, muito consciente. Né? Os leoninos sabem que são poderosos, sabem que são geralmente talentosos, que são magnéticos, mas essas habilidades, esses dons, eles não podem servir apenas ao nosso ego, eles também precisam servir aos outros. E é por isso que a minha indicação para os leoninos é O Sol é para Todos, onde a gente vai ver aqui a figura do Atticus Finch, que é um personagem dessa história, usando toda a sua habilidade para defender uma pessoa que estava sendo injustiçada, mesmo em face de um coletivo, de um grupo de pessoas que vão persegui-lo por isso. Né? É toda uma história, gente, sobre ver o outro, esse livro aqui. Não é à toa que na tradução ficou O Sol é para Todos, eu acho que tem muito a ver aqui realmente com a gente ver o outro. E o Sol é o regente do signo de Leão. O Sol, ele não toca só a mim, mas ele toca a todas as pessoas. Todo mundo tem direitos de vitalidade, de vida, de existência. E o signo de Leão precisa descobrir que é um protetor dessa força vital aqui na existência. As pessoas de Leão, elas devem usar as suas habilidades para proteger e liderar os outros, ok? Então, esse livro aqui é um livro que eu sugiro para a galera de Leão desenvolver talvez esse lado sombra que precisa ser trabalhado. O Sol é para todos. Chegamos então ao signo de Virgem. E para as pessoas de Virgem, ou que têm o signo de Virgem no mapa, eu indico a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Vocês pegaram um livro mais difícil, né? Que é escrito em forma de cantos, não é prosa, vai exigir de vocês, talvez, imaginação. E aí a gente entra
num ponto também muito importante para Mercúrio, que rege Virgem e também o signo de Gêmeos, que é aprender a desenvolver a sua imaginação. Então, no caso de Virgem, aqui a gente também tem uma das maiores lições para os virginianos, que é aprender a ver a vida com transcendência. O que existe depois da vida? O que existe depois da ordem, da matéria, da organização das coisas, do trabalho que a gente faz aqui nessa vida, que são coisas importantes para os virginianos, né? A rotina, a vida que a gente vive real, certo? Mas e o que há além disso? Será que há alguma coisa além disso? E o que acontece depois que a gente morre? Então, a Divina Comédia é um livro que é uma história que pode convidar os virginianos a pensarem na transcendência, pensarem na morte, pensarem também na vida, porque às vezes as pessoas de Virgem elas ficam tão presas a convenções e a obrigações e a burocracia da vida e elas esquecem que a vida um dia acaba. Portanto, ela precisa ser vivida com espontaneidade e verdade também. E eu acho que a leitura da Divina Comédia pode ajudar vocês nisso aí. E agora a indicação para o signo de Libra. Libra, que é o signo da beleza, é o signo da estética, precisa talvez da lição do retrato de Dorian Gray. Será que quando a gente se olha demais no espelho, ou a gente fica fascinado demais pela beleza, pela estética, pela aparência das coisas, a gente não acaba vendendo a alma para o diabo? Né? O diabo, que é esse arquétipo, digamos assim, essa imagem da perda da verdade. O diabo é considerado o senhor da mentira. Né? E uma das maiores mentiras em que Libra pode acreditar é que a vida é só aquilo que se aparenta ser. É só aquilo que parece. Ok? É só a perfeição, a juventude, a sensualidade também. Então, aqui em Retrato de Dorian Gray, a pessoa de Libra, ou a pessoa que tem muito Libra no mapa, ela pode começar a avaliar a vida pelos valores que estão abaixo da imagem, abaixo do que se parece, daquilo que se finge muitas vezes socialmente. Né? Por trás de muita educação, de muita polidez, às vezes não existe assim muita falsidade. Né? Então, esses são temas que o libriano, ou a pessoa que tem Libra muito forte no mapa, trabalhando a sua sombra, que é o que vocês entenderam aqui que eu estou fazendo, em cada um desses livros eu não falei das qualidades ou daquilo que você vai ver refletido em você no livro, mas aquilo que você precisa aprender sobre a sombra do seu signo. Ok? Agora a indicação para o signo de Escorpião. Para Escorpião eu escolhi Crônica da Casa Assassinada, do escritor brasileiro Lúcio Cardoso. Esse livro é um livro sobre segredos, e a pessoa de Escorpião, ela tem que ter um certo cuidado para não viver em segredos. Escorpianos não gostam de... Escorpianos, quando eu digo, é o signo de Escorpião, ok? Se você tem muito esse signo, você pode se colocar nesse grupo aí. Escorpianos têm uma tendência a não reconhecer as suas vulnerabilidades, as tristezas, o passado, a sua vítima, quando foi vítima de alguma coisa, ele se endurece, ele se enrijece. E isso significa segredos. Manter toda a sua vulnerabilidade, manter o seu passado, manter os traumas que se viveu em segredo, presos dentro de si. E esse livro ele mostra como os segredos eles acabam se tornando um veneno que vai de fato corroendo toda a vida, toda a criatividade, toda a fertilidade de alguém ou de uma família, como aparece aqui. Então, segredos para escorpianos. Que tal começar a falar o que é a verdade? Começar a compartilhar mais aquilo que se passa. Esse livro ele pode ajudar vocês a entenderem o nível de contaminação da alma que acontece quando a gente guarda segredos demais dos outros e de nós mesmos também, reprimindo as nossas verdades. Ok? Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Vamos então para Sagitário. Sagitário. Para Sagitário tudo é grandioso. Né? Vocês aí, que tem Sagitário forte no mapa,
Vocês não sempre sentiram que a vida tinha que ser maior do que aquilo que vocês tinham ali naquele momento? Eu quero expandir, eu quero crescer, eu quero ir para outro lugar, eu quero ser maior do que a minha família, os valores da minha família, desse país onde eu vivo, então vou morar em outro país, ou eu vou desenvolver uma técnica que ninguém nunca pensou antes. Quem são os sagitarianos? Walt Disney era o sagitariano. Ele simplesmente criou um mundo novo para a gente apreciar. Então, Sagitário nunca está satisfeito com o que tem, está sempre meio que focando no propósito que ainda precisa ser realizado. Esse livrinho aqui, que é curtinho, mas não é simples não, é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Essa edição é uma edição muito antiga, tá, gente? Por isso que ela tá assim acabadinha. Ela é da minha mãe e foi nessa edição que eu li esse livro pela primeira vez. E O Velho e o Mar é uma história de um homem que, na verdade, não saiu daquela ilha, né? Ele é um pescador, ele é um aventureiro na alma dele, né? E para ele, aquela existência de caçar aquele peixe ali, de realizar alguma coisa que está ligada à juventude, é um senhor, o protagonista dessa história é um velhinho, né? Que é o velhinho Santiago, é isso que dá propósito à vida dele. E como eu acho que esse livro ele encontra com a lição de Sagitário. Nem sempre, Sagitário, a gente precisa fazer um grande feito, uma coisa gigantesca para sermos felizes ou realizados em quem nós somos. Existe beleza na simplicidade. Isso é uma coisa que Sagitário precisa aprender para não estar sempre buscando alguma coisa que não se tem ainda. Isso gera frustração. As pessoas de Sagitário podem se frustrar por causa dessa necessidade grandiosa que tem na vida, ok? E aqui no Velho e o Mar a gente tem um conto muito simples sobre a natureza humana e a resiliência humana perante a grandiosidade da natureza e tudo que ela nos oferece. Tem uma relação muito bonita entre dois personagens aqui, que é o Santiago e o rapazinho que cuida dele. E a gente tem essa juventude versus a velhice. E como a pessoa de Sagitário, ela tem um lado muito sábio, que é representado pela velhice, e também um lado muito, às vezes, de se arriscar, impulsivo, também aliado a essa juventude. Aprender a equilibrar sabedoria com, muitas vezes, uma certa irresponsabilidade é algo que a energia de Sagitário precisa concluir na sua vida, na sua jornada. Ok? Então, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. A indicação para o signo de Capricórnio, a gente está chegando no final, é Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Grandes Esperanças é a história de um rapaz, mas também, como Jane Eyre, é uma história de formação, um romance de formação. A gente tem um menino que vai ter a oportunidade, né, que ele não sabe de onde veio, mas de repente surgiu, de estudar. Ele nasce muito pobre e ele entende a importância de ter dinheiro, de ter status, para alcançar a realização nessa vida. Essa energia saturnina, capricorniana, casa 10 desse livro aqui é muito interessante e pode ajudar os capricornianos que se tornam excessivamente orientados para fora, para serem respeitados, para serem reconhecidos, mas esquecem que existem valores da alma que não são compráveis e que também não tem como você vender isso, ok? E que respeito não é algo que a gente conquista apenas por ser formado ou por ter um diploma ou por ter uma quantia específica no banco, mas tem a ver com o amor que as pessoas nos dedicam, né? A atenção que a gente dá às pessoas também. E isso é uma lição que um dos personagens aqui, que é quem criou praticamente o protagonista, ele ensina. Ele é um homem extremamente simples, é um homem muito, muito pouco desenvolvido intelectualmente, assim, ele não teve a chance de ir para uma escola, enfim, mas ele tem uma sabedoria da alma humana, que é algo que o Pip, o protagonista, ele vai aprender a dar valor ao longo desse livro, principalmente no final. Estamos chegando ao final agora com a indicação para Aquário, Little Women. Ai, ai, Aquário. Aquário e energia de ruptura. Aquário e rebelde.
Aquário que não quer seguir as tradições. Aquário que não quer ser igual a todo mundo e, de preferência, não ser igual à sua família, né? Aquário tem essa coisa libertária de se desligar dos seus, de viver muitas vezes uma vida que nem uma folha ao vento, sem realmente se envolver, se tornar íntimo de nada. Essa é a sombra de Aquário. O livro Little Women, Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, é um livro que fala sobre essa ligação intrínseca, familiar e de raízes que precisam ser mantidas. Tem também uma doçura, uma sensibilidade nesse livro que as pessoas de Aquário precisam aprender a desenvolver na sua energia, muitas vezes super racional, né, e prática. Lidar com sentimentos, não fugir dos seus sentimentos, respeitar a sensibilidade de si próprio e dos outros. Isso também é algo que Aquário precisa trabalhar. Última indicação é o livro Persuasão para o signo de Peixes. Persuasão trata de uma personagem que tem muita dificuldade de expressar o que acontece dentro dela para o mundo. Então ela tem uma riqueza enorme de sensibilidade, de imaginação, de amor, mas ela não consegue expressar muito bem isso. Ela também tem dificuldades em manter limites entre quem ela é e o que os outros querem dela, né? Ela comete alguns erros aqui na história, justamente por não manter essa divisão da sua identidade e as suas vontades e os seus sonhos e os outros. Então, é uma jornada importante para Anna, protagonista aqui, descobrir os seus limites, e também aprender a expressar mais aquilo que ela sente, né? A pessoa de Peixes precisa aprender a manifestar-se no mundo, a engajar com a vida e não viver só no seu mundinho interior, ok? Eu acho que esse livro pode ajudar nessa reflexão para os piscianos.